Boa noite. E aí, galera? Vamos aguardar a André entrar. Hoje parece que o Instagram tá um pouquinho lento aí para chamar o pessoal. Vamos lá, vamos lá. John, boa noite. Estamos começando aí a live, aguardando a André entrar para a gente iniciar. Parece que o Instagram tá um pouquinho lento hoje, mas já iniciamos. Boa noite, Vilma. Boa noite, Andréia. Transmissão ao vivo. Tá um pouquinho lento aqui hoje. E aí, Andréia? Tudo bem? Hoje o Instagram tá um pouquinho lerdo, viu? Aqui também. Tá chovendo, então imagina. Vixe. Bom, boa noite, Vilma. Boa noite, Inácio. Tudo bem por aí? Ui, Vilma, coloca da onde que você é aí pra gente. Como que está no Paraná aí, Andréia? chovendo. Tá chovendo por aí? Aqui tá forte a chuva. Aqui em Pilar do Sul tá um friozinho agora à noite. Parece que não vai chover, mas tá um clima meio que estranho aí. Mas E tá espero bom. que não chova, porque amanhã eu pego a estrada, eu volto para casa, né? Então eu espero que não chova, que aí são É de umas três, namorar, quatro né? horinhas. É E de se namorar, chover, comemorar 15 anos de casado. pois é, olha só, hoje está fazendo 15 anos de casado. 15 anos de casado, mas juntos mesmo, eu acredito que você sabe que homem para datas assim é meio complicado, né? Mas eu acredito que a gente esteja aí batendo aí uns 20 anos juntos. Próximo a São 20 José do anos. Rio Preto, Você Tapuã. enrolou a mulher 5 anos pra depois casar, Vidói. Que pouca vergonha. Não foi bem assim, não. Boa noite, Amauri. Boa noite, Matheus. Olha, eu já, tipo, esquivando, né? Na, na, Depois eu vou conversar com a assim, Cláudia, que essa história aí não tá muito bacana, não. como que foi a história como um todo? A gente começou a morar juntos, né? Então, eu trabalhava de madrugada num provedor de internet. E aí chegou um ponto que, assim, durante a madrugada, quando eu trabalhava, ia para a empresa, a Cláudia acabava ficando com a minha mãe. E aí começamos a se preparar para poder casar, tudo mais. Chegou um ponto que eu falei assim, ah, legal, a gente vai agora não tem jeito, né? Começou a dormir em casa, tá morando. Só que aí veio o quê? Veio duas coisas. Primeiro veio a gravidez do Gabriel, né? Então aí a gente correu com os preparativos, e depois veio a viagem para o Chile, que aí eu fui trabalhar no Chile, eu fiquei um ano trabalhando no Chile, então as coisas começaram, foram tudo assim, toque de caixa. Só que a gente estava se preparando para fazer um negócio bem planejado, né? E acabou acontecendo aí a gravidez. Então hoje está fazendo 15 anos de casado, né? Mas morando junto, a gente vivendo uma vida aí a dois, a gente está falando aí de uma média de uns 20 anos. Nossa, 20 anos, André. E aí, Parabéns, você 20 sabe, anos, e você né? sabe o que é interessante? Eu vejo meus filhos, Ai, um deles está com ah. 14 anos, eu vejo eles crescendo e falo, nossa, como que o tempo voa, né? E como que a nossa vida muda. Não é esse o assunto de hoje, né? Mas se parar para analisar o quanto que nossa vida muda, né? A cada momento, a cada segundo, é coisa incrível. É incrível mesmo, é verdade. Estou escrevendo aqui, pode ir contando que eu estou escrevendo aqui Ah, a você está live de colocando o nome hoje. da live? É que, Aham, como eu já cheguei falando mais do que a boca, eu estava vendo se você não tinha escrito aqui já. Bom, galera, mas boa é, noite para todo mundo. Pode falar, André. mas é bonito, é difícil. Manter um relacionamento de 20 anos é para os fortes só. É isso aí. E é só o começo, né? Porque ainda tem bastante estrada aí pela frente. Eu vejo, Claro. é aquele ponto de reflexo da família também, né? Minha família também tem muito disso de todos os casais dentro da família têm já bodas de não sei o quê, bodas de tudo, bodas de seda. É um negócio bem bacana a gente ver, Ó, né? que Assim, e legal.
aquela cumplicidade, né? Eu acho que isso ali. que é o legal de um relacionamento. É lógico que nas redes sociais a gente não vai ficar falando das brigas, do que acontece, né, dentro de um relacionamento, mas, gente, os altos e os baixos eles vão acontecer para todo mundo. Briga sempre O tem, que vai né? Briga sempre é, tem, comportamento sempre tem, né? Não é. Ó, o Wilton, e, e, ó, o Wilton aí, e o que vai diferenciar bem-vindo, Wilton. é justamente a forma que a gente vai lidar com cada uma dessas situações, né? Tá tentando bastante É gente isso não aí. conseguir nem colocar aqui o texto fixado. Eu fixei Consegui. ali, eu mandei ali em cima, você achou? Ah, e Achei, fixou. já Muito bem, fixei. Legal. muito bem. Então, Isso aí. hoje vamos falar do que, Andréia? Hoje nós vamos falar dos 7 comportamentos que toda pessoa fracassada tem. Olha que coisa mais forte, que Nossa senhora, hein? assunto mais imponente, não é? Será que você aí anda tendo algum desses 7 comportamentos? E Ou quais você devem ser já é esses uma pessoa? comportamentos? É, e quais são esses comportamentos, né? Então fica até o final para você descobrir quais são os 7 comportamentos que toda pessoa fracassada tem. Para que você comece, se você tem, para que você comece a eliminá-lo da sua vida. E a live hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Normalmente a gente fala o que você tem que fazer. Hoje a gente vai falar o que você não tem que fazer, é isso? É. Que eu não posso fazer. Pois É é. isso aí. É isso aí. É isso. Muito bem. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa alinhar o que é o significado do fracasso. Vidói, o que é o significado do fracasso para você? Cada um tem seu entendimento com a parte do fracasso, né? Mas para mim é aquele negócio de eu não conseguir atingir alguma coisa, né? Conseguir atingir algo Vamos pegar um exemplo que a gente estava falando agora no início. Hoje completa 15 anos aí de casamento. Isso para mim não é um fracasso. Isso aí é um sucesso de tudo isso. O que seria um fracasso se eu não tivesse conseguido construir a minha família? Porque um dos meus desejos, um dos meus objetivos ao longo de toda a minha vida era construir uma família, ter uma família, né? Estar com filhos. Então, o fracasso é quando eu não consigo atingir uma meta, não consigo atingir um resultado. É E para isso aí. você? Para mim também. Fracasso é quando eu não consigo conquistar aquilo que eu quero na minha vida, né? E eu acho que fracasso para mim não é eu tropeçar no meio do caminho, porque às vezes eu quero conquistar algo e às vezes está difícil, eu não estou conseguindo, eu estou patinando, eu fiz algo que não deu certo, eu preciso me reorganizar, mas eu estou dentro da luta. Se eu estou dentro da É isso luta, aí, um dia eu vou conquistar, né? Então com é certeza. diferente. Fracasso é quando eu desisto de tentar alcançar aquilo que eu quero. Aí eu realmente não vou atingir nunca, porque se eu Não vai desistir, atingir. não vou atingir nunca. Então, o fracasso para Largou no mim meio do caminho. é eu não conquistar aquilo que eu quero para minha vida, mas eu ter desistido. Às vezes o meu sonho é tão grande, é tão importante, mas eu desisto no meio do caminho porque eu acho que a jornada está difícil, porque eu acho que eu não tenho capacidade, porque eu acho que eu não consigo. A Vilma colocou ali, eu Olha, entre entre namoro e namoro e casamento casamento foram 28. Parabéns, Vilma. Parabéns, 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 parabéns. né? Porque sucesso, além de manter o casamento 28 anos, é ainda manter o respeito e o amor. E isso é sucesso, né? Isso é sucesso. Isso é sucesso, né? E um ponto até que engraçado, né, que opa, perdão, a Vilma colocou aqui, né, 28 anos, né, entre namoro e casamento. E hoje no nosso grupo de mentoria teve bastante discussão sobre esse ponto, né, de relacionamento com a esposa, com o marido, com filhos, e como que a gente consegue trabalhar isso no dia a dia. E quando a gente fala sobre sucesso ou fracasso dentro das nossas mentorias, dentro do método PAS, dentro do PAS Training, a gente aprofunda muito em cima disso, porque a gente precisa começar a entender o que de fato eu tenho que fazer de diferente. Não adianta eu fazer as mesmas coisas querendo ter outro tipo de resultado. Então, isso a gente trabalha bastante ali nas nossas mentorias, né, André? E hoje foi um dia bem
falando intenso no ponto positivo de várias perspectivas dos nossos mentorados, várias perspectivas entre eles em discussão, em pontos de vista, e um ajudando o outro. Hoje foi sensacional o grupo. Foi. O grupo lá do nosso método Paz hoje, eles estavam afiados hoje. Estava todo mundo querendo resolver a sua vida num dia só, né? Num E isso dia leva só, né? tempo, mas isso leva tempo, mas esse autoconhecimento é necessário. E a Vilma colocou ali, ó, que dos 28 anos, hoje ela está divorciada há 6. Vilma, o que que eu penso sobre isso? Às vezes as pessoas só enxergam o ponto ruim de tudo que acontece na nossa vida. Mesmo nos relacionamentos, eu acho que a parte mais importante, independente do tempo que ele durou, é enxergar o que foi bom dele. É enxergar o tempo que foi bom, as coisas que foram boas. Às vezes, chega um determinado momento em que a gente já não pensa igual e não tem mais por que a gente continuar junto. Ou às vezes, ali, igual você colocou ali, aguentei muito, sofri bastante. Então, você fez o máximo que você podia e eu tiro o que foi bom e o que foi ruim. E quando não estava mais sendo bom para mim, o ideal é a gente separar. Mas isso não quer dizer que tenha sido uma relação fracassada. Vocês tiveram filhos, vocês por um tempo tiveram felicidade, então ele não foi um fracasso total. Não foi um fracasso total. Acho que tem coisas boas também, né? Sim, o que eu trago bastante aí nessa jornada é lógico, no passado eu também olhava muito os pontos negativos de todas as situações. Hoje é importante eu olhar assim, o que que eu trago de bom, o que que a vida quis me ensinar naquele momento, né? Então, assim, é Uhum. aprender constantemente, todos os dias aprender, é ser 1% melhor todos os dias, né? É isso aí, ser 1% melhor, todos os dias. Ela falou, ó, E agora duas voltando, filhas, né? 2 filhas aí, ó. Isso foi um ponto, meu Deus. Isso aí é o sucesso total, né? São coisas que a gente leva, filhos são que a gente leva para a vida toda com muito amor e carinho, né? É É uma isso parte aí. da gente, né? E voltando aqui para nossa live, então, que é sobre os comportamentos que nos geram fracassos, a gente consegue identificar dentro da nossa família, não consegue, Vidói, pessoas Consegue. que têm sucesso, que atingem aquilo que elas querem, que têm uma vida próspera. E ao mesmo tempo eu tenho pessoas que parece que não saem do lugar, que são pessoas que não têm sucesso nenhum, que são infelizes, que não atingem, que por mais que elas queiram, elas não consigam atingir nada, não conseguem conquistar nada. Na sua família isso existe também, Vidói? Existe, foi um dos exemplos que eu dei, né, aí no início até de como que eles lidam a parte do casamento, tem gente já com boda de seda, boda de não sei o quê, então assim, aquela É. cumplicidade, né, então isso Uhum. daí traz o quê? Uma referência para mim, mas existem os pontos, assim, né, olhando o que eles estão fazendo para conquistar o sucesso, para fazer isso, e não só na família, isso também na nossa roda de amigos, né, nas pessoas que estão envolvidas no nosso dia a dia. Então a gente vê que existem pessoas que têm sucesso, né, que traz sucesso, traz coisas positivas, e outras pessoas não têm sucesso, né? E é justamente isso que a gente vai falar sobre hoje. Por que essas pessoas têm sucesso, umas E têm e outras outras não? não. Isso. Por que que umas pessoas elas vivem uma vida abundante, uma vida épica que a gente fala que é como eu gostaria e outras não? O que que leva a isso? Por conta do quê? Hoje eu visualizo que são por conta de um conjunto de padrões comportamentais, são comportamentos que a gente tem que vão determinar se eu vou ser uma pessoa que tenho sucesso na minha vida ou se eu sou uma pessoa que sou fracassada, que tenho fracasso, É isso né? aí. E um dos principais pontos que a gente fala bastante é aquelas pessoas que não estão pensando no futuro. Só que tem que Uhum. prestar bem atenção na hora que a gente fala em pensar no futuro. Eu não posso me alienar pensando só no futuro e esquecer o hoje, né? Então eu preciso planejar o meu futuro. Em várias lives, até nas nossas mentorias, a gente entra muito nesse ponto, né, André? Que assim, você tem que olhar para o futuro, você tem que se planejar, você tem que saber o que que você vai fazer. Então eu vejo nos dias de hoje que as pessoas esquecem de olhar para o futuro. Só que tem um outro ponto, tem pessoas que olham demais para o futuro, então a gente tem que ter um equilíbrio nesse ponto aí. Você tem que sim planejar o seu futuro, só que você tem que ter as ações de hoje. Você tem que fazer alguma coisa de diferente, você tem que começar a
ter as suas ações. Eu vou pegar um exemplo de uma das nossas mentorias, que uma pessoa pegou, chamou a gente para conversar e ela trouxe um ponto que para ela não estava tendo nenhum tipo de mudança. Mas aí é aquele ponto, o que que você está fazendo de diferente? Você está mudando os seus hábitos? Você está mudando os seus comportamentos? As pessoas pensam que existe um botão mágico, né? Pensa que existe algo que vai fazer de diferente, vai apertar um botãozinho aqui que a gente fala bastante e vai começar a mudar todos os seus hábitos, seus comportamentos. E isso não existe. Então eu preciso começar a fazer de diferente. Então ter um plano para o futuro e começar a Isso. fazer as minhas ações diferentes. Isso. Esse é o primeiro comportamento, é um dos primeiros comportamentos que a gente está citando aqui hoje, que toda pessoa fracassada tem. As pessoas fracassadas, elas não pensam no seu futuro, que foi o que o Vidal falou até agora, tá? Elas vivem naquela, deixa a vida me levar, vida leva Zeca eu. Isso Pagodinho, não né? funciona. Isso é muito lindo, gente, mas não funciona para quem quer ter sucesso, viu? Quem quer ter sucesso, ele tem que saber como é que eu estou hoje. Ele tem que pensar no futuro, mas ele tem que pensar no hoje também, né? Que foi o que o Vidói falou até agora. Como é que eu estou hoje? O que eu tenho que começar a fazer hoje para lá no futuro eu estar de tal jeito? Como é que eu quero estar lá no futuro? Eu preciso identificar isso, ter esse autoconhecimento e ter principalmente os conhecimentos das ações que eu tenho que tomar hoje para que lá no futuro eu tenha aquilo que eu quero, que é o sucesso que eu almejo alcançar, que é aquilo que eu almejo para mim, para minha vida, né? Não é É isso? complicado. É isso aí, viu? Mas a Muito gente está bem. vendo suas mensagens, depois a gente põe alguns pontos em cima disso daí. Viu? Me responde uma coisa, você está dentro do nosso grupo de mentoria, de grupo de mentoria gratuita? Coloca aí sim ou não, porque aí depois a gente consegue bater um papo contigo sobre esses pontos aí. E um outro ponto, que é um comportamento dessas pessoas, é aquele ponto de começar alguma coisa e não terminar. Começar um projeto, começar a fazer alguma coisa diferente. Pegar um exemplo, começo a fazer uma dieta, começo a fazer uma atividade física, só que eu não termino. Eu começo a fazer alguma coisa e não vou até o final. Eu tenho um projeto bonito, eu tenho alguma coisa legal para mudar ou minha carreira, ou abrir uma empresa, ou fazer alguma coisa que me deixe feliz junto com a minha família. Eu começo, só que eu acabo parando. Porque na hora que começa a chegar os desafios, eu paro de me desafiar, eu não quero sair daquela minha zona de conforto, que é o famoso botão mágico que a gente fala, né? Então, as pessoas que não têm sucesso, são fracassadas hoje, elas não terminam o que começam. Isso. Então, E são aquelas pessoas. Desculpe, te cortei, Vidói. não, pode ir, pode ir. São aquelas pessoas que elas estão todo dia começando alguma coisa e daqui uma semana, duas, daqui 30 dias, ela achou que aquilo ficou muito de, não é para mim, desistiu. Ela nem começou direito alguma coisa que ela está planejando, que ela está se organizando, e ela já está pensando em fazer outra. E aí ela teve uma outra ideia, que teve outra ideia, e ela nunca consegue finalizar uma ideia, né? Ela está sempre começando várias. Se você pegar, diminuir aí todas essas ações e pegar duas, três ideias que você tem, duas, três ações e fazer até o final e realmente completar aquilo que você se propôs, você vai conseguir ter muito mais sucesso. Você vai aprender a como fazer isso. Pessoas que não têm sucesso, elas não têm sucesso porque ela nunca termina aquilo que ela começou. Como é que eu vou ter algo de sucesso? Como é que eu vou ganhar dinheiro se eu nunca finalizo aquilo que eu comecei? Às vezes eu começo um negócio e na primeira dificuldade eu abandono. Às vezes eu começo um negócio e na primeira dificuldade de entender como fazer o negócio ir para frente, eu acho que é muito difícil e abandono e vou para outro, porque o outro lá é mais fácil. Aí quando você chega lá no outro, você descobre que é tão difícil quanto esse. Aí você já pula para o outro porque você acha que o outro vai ser mais fácil. Então, dificuldades tem em todos. A gente precisa começar e terminar aquilo que a gente começa para que realmente eu consiga ter sucesso na minha vida. E É é em isso aí. tudo, né, Vidói? Não é só, e é em tudo, não é só, estou falando de Não. negócio, de coisas assim, mas é em tudo. Tem pessoas que começam lá, vou abrir minha Relacionamento. caixa de e-mail, é relacionamento, ou tipo, vou abrir minha caixa de e-mail e ver meus e-mails. Ele viu 2 e-mails,
Ah, o celular tá pitando, ele passa pro celular. Aí daqui a pouco vem um telefonema, ele vai atender o telefone. Daqui a pouco ele vai ver uma lista de alguma coisa que ele ficou de marcar ali. Ou seja, ele começou 10 atividades e não terminou nenhuma. Nenhuma. É. Você é o tipo de Tem pessoa que pessoas. vai acabar o dia e não terminou de fazer o seu serviço, porque você fez 30 coisas e não fez nenhuma. E não terminou nenhuma, né? É isso aí. É o famoso multitarefa, né? Que está pensando que está sendo produtivo, mas ele não está sendo produtivo. Ele está cheio de tarefa que não está conseguindo concluir nenhuma. Então, E uma não está pessoa conseguindo concluir. que não tem sucesso, que tem fracasso nos objetivos dela, ela é aquele tipo de pessoa que para tudo que começa. Para tudo que começa e não segue. E aí, o próximo? Que mais? Terceiro, Tem um terceiro outro ponto comportamento importante. que. Oi? Pode Desculpe, não ir. entendi. Oi. Pode ir, Flavinha, deu seja uma bem-vinda, cortada. Flavinha. Deu. Flavinha, seja bem-vinda. Flavinha chegou aí, é do nosso grupo de mentoria. Seja bem-vinda, Flavinha. Terceiro comportamento, que é um comportamento que as pessoas fracassadas têm, elas reclamam com frequência. Elas estão o tempo todo reclamando. Reclamando da vida, reclamando da situação, reclamando do fulano, reclamando do ciclano, reclamando da sua família, reclamando do seu marido, reclamando de tudo e de todos. Essa pessoa normalmente ela tende a se colocar como vítima em tudo. Ela tende a se vitimizar, ela tende a se colocar como vítima em todas as situações. A culpa não é minha, a culpa é do ciclano, a culpa é do Beltrano, a culpa não é minha, é do governo, a culpa não é minha, a culpa, né? Então ela tende a se vitimizar o tempo todo e reclama com muita frequência, tá? O ser humano, ele tende a ter esse comportamento como instinto de proteção. Porque quando a gente se faz como vítima, a gente se sente acolhido, que as pessoas vão amparar, que as pessoas vão ajudar, né? Com dó, Isso, né? gente, com dó. Isso, minha gente, aos 7, 8 anos é válido. Porque a mãe vai cuidar, o pai vai cuidar, a tia vai cuidar. Depois de adulto, não funciona mais. Cada um por si, Deus por todos. Né? Você vai deixar de crescer, você vai deixar de evoluir. Se vitimizar, viver reclamando e se colocando como vítima, não vai ajudar no seu crescimento. Você vai ser uma pessoa fracassada. É um tipo de comportamento que te leva ao fracasso sempre. Sempre. Isso aí fez me lembrar agora, vou até entregar minha idade, né? Tinha um desenho da Hanna-Barbera, eu não me lembro agora o nome do desenho, se alguém da live aí lembrar, é aquele que fica, ó céus, ó vida, né? O cara só reclamava da vida inteira, qualquer coisa que acontecia, ele, ó céus, ó vida. E você sabe que hoje eu vejo que tem muitas pessoas assim, tem muitas pessoas só reclamando, só reclamando, só reclamando, e não levanta a bunda da cadeira para fazer alguma coisa diferente. Gente, é o que a gente falou, não existe o botão mágico. Não existe. Se você não se desafiar, se você não encarar os seus desafios e enfrentá-los, você não vai conseguir trazer resultado. Você não vai conseguir. E aí vai ficar que nem o desenho da Hanna-Barbera, né? Quem lembrar o nome do Uhum. desenho, coloca aí para mim, ou depois me manda no direct, eu vou até pesquisar aí para lembrar esse nome aí. Eu Boa não noite, lembro, eu não Giomara. sei. Boa Não, noite, não é Valdir. da minha época. Eu não sei porque não é da Ah, minha época. você é jovem. Você é jovem. Eu sou jovem, sou Perfeito. apenas uma criança de 40 anos. Não é da minha época isso, né? Eu E é também sou bem isso. jovem, só estou há 15 anos casado, então eu sou jovem. É isso aí. Então, se vitimizar faz com que a gente não tenha sucesso. A gente não pode esperar pelos outros. A gente precisa, como o Vidói falou, levantar a bunda da cadeira e fazer. Quando eu entro em ação e não espero pelos outros, as coisas acontecem. Tá? Tudo vai começar a mudar na sua vida quando você deixar de esperar pelos outros e fazer aquilo que você tem que fazer. Deixar de se Sim. vitimizar e colocar em prática tudo aquilo que você está percebendo que precisa ser feito para você ter os resultados que você quer. Né? É Isso isso aí. muda tudo. E vamos falar para o pessoal aí da live, galera que está entrando agora, é importante a gente intensificar o quê? Existe hoje um treinamento que é o Pass Training, que a gente aborda todos esses pontos, a gente entra a fundo a todos esses detalhes, que é para a gente se conhecer cada vez mais, tá? Então, o Pass Training, ele é um trabalho que, primeiro ponto é você se conhecer. E quando a gente fala de mudanças, de fazer algo diferente, é
de dentro para fora. Não existe mudanças externas, é mudança interna, né? Então é algo de dentro para fora, para que eu consiga ter algum tipo de resultado diferente, para que eu consiga me desafiar. Muitas vezes eu não estou conseguindo me desafiar, eu não estou conseguindo evoluir porque eu posso ter algum bloqueio, posso ter algum medo, alguma insegurança. E o Past Training é justamente para isso, legal? Então, quem quiser saber mais sobre o Past Training, na minha bio ou na bio da Andrea, tem um link para vocês mandarem uma mensagem para a gente falar um pouquinho mais sobre esse treinamento aí, que é sensacional. E a gente está com alguns mentorados aqui, né, Andrea, dentro da live. A Cadê nosso Mauri tá por mentorado? aí, Manda que eu um oi. vi. Eu perdi metade da sua conversa porque para mim aqui bloqueou. Mas, Eu mas eu vi, entendi que você eu estava vi falando que do método PAS. eu vi que travou e ontem foi muito engraçado que eu estava acompanhando o Wilton e a Anatex, né, falando e tal. Tinha acho que umas 400 pessoas dentro da live deles. Eu falei, nossa, que legal, né? 400 pessoas. E eu percebi que a deles também travava direto, né? E o que era legal, eles não paravam, ele continuava falando lá e ia embora, né? Então eu falei, vou Isso aí. seguir a mesma forma que eles estavam fazendo. É isso aí. E dentro do método PAS também é importante lembrar que a gente trabalha muito esses medos que podam a gente de evoluir. Porque o medo é o que a gente sempre fala e que a gente trabalha muito lá no método, né? O medo, a insegurança, eles são uns sentimentos de proteção. Mas quando é muito Eu acho que a André travou. Voltou. Voltou. esse medo, ele tá te podando de ter ações e te podando de alcançar aquilo que você quer, aí ele precisa ser trabalhado. Você precisa aprender a controlar, ou você precisa aprender a lidar com ele, para que você consiga ter as decisões e as ações que você precisa para realmente evoluir na vida. Senão você vai ficar naquele emprego que você odeia para o resto da vida. Senão você vai ficar ganhando aquele salário que você acha que não é justo para o resto da vida. Senão você vai ficar querendo ser uma pessoa de sucesso, ter dinheiro, ter boas coisas, e não vai atingir. E não vai conseguir. Porque o medo vai estar sempre te podando. Então, dentro do método PAS, a gente trabalha todos esses comportamentos que estão prejudicando você de ter o sucesso que você busca. E você A falou uma coisa Gi, agora, seja bem-vinda, Gi. e, e- e você falou uma coisa agora que também conecta muito com outro comportamento de uma pessoa que é fracassada, que é o quê? Se dedica muito para o seu negócio, para o seu trabalho. Você tem que entender, tem que prestar bem atenção no que a gente vai falar agora, não é que você não tem que se dedicar, você tem que se dedicar, mas você tem que entender que você não pode ficar 100% vivendo do seu negócio, da sua empresa. Alguns momentos da sua vida, algum momento da sua vida, você vai ter que trabalhar de domingo a domingo, vai ter que se dedicar, sim, isso é normal. Eu faço isso, a Andrea faz isso, os nossos mentorados que estão aqui, eles fazem isso, mas eu tenho que entender que isso não pode ser constante, não pode ser sempre. Eu tenho que ir aos poucos, eu tenho que ter um limite, eu preciso descansar, eu preciso trabalhar o meu corpo. A gente fala bastante que nosso corpo é uma máquina e eu preciso dar descanso para ela. Então eu tenho que também prestar muita atenção. Será que eu estou me dedicando muito para o meu trabalho? Será que eu estou conseguindo olhar as outras áreas da minha vida para eu poder ter um equilíbrio? Então, as pessoas que não têm sucesso hoje, será que elas estão conseguindo dedicar para a vida? Será que elas estão conseguindo dedicar para os outros pilares? É isso aí. E isso é uma coisa muito engraçada, porque engraçada não é triste, né? Pra mim. Que eu ia contar agora uma história real. Eu já tive um namorado em que ele acreditava, era uma crença dele, que ou você era feliz no relacionamento ou você era feliz na sua carreira. E ele trabalhava incansavelmente, porque ele acreditava que para ele ter sucesso profissional, ele tinha que trabalhar muito, 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 de domingo a domingo. E o que, que ele fazia? Ele deixava sempre o relacionamento dele de lado. Ele acreditava que ele teria que escolher, ou ser feliz no relacionamento ou ser feliz na carreira. Então, o que a gente quer dizer com isso, quando você trabalha exclusivamente para o seu. E não deu certo, tá, gente? Então... E não deu certo, não funcionou, tá? Então, assim, quando você pode ter projetos, que é o que o Vidói falou, e entrar em ação, que é isso que a gente fala aqui, pessoas de sucesso têm que entrar em ação. Mas quanto tempo esse meu projeto vai perdurar? Quanto tempo realmente ele vai começar a produzir frutos e eu vou me equilibrar
e poder cuidar da minha vida pessoal e da minha vida pessoal também, dos meus relacionamentos, família, amigos e tudo mais, né? Então precisa haver um equilíbrio. Quando o seu projeto tem dia e prazo para acabar, não tem problema de você se dedicar 100% a ele, porque é uma questão de tempo até as coisas normalizarem. Agora, quando você faz do seu trabalho um movimento constante para toda a vida, anos e anos e anos e anos, isso com certeza vai acabar com seus relacionamentos e com a sua vida pessoal, né? É escravidão, É escravidão. E aqui tem um estudo em Harvard que fala que as pessoas mais felizes são aquelas que têm um convívio maior com pessoas, com tempo de lazer, que tem tempo para exercício, para caminhada, para aproveitar a vida, mesmo que elas não ganhem tanto, mesmo que financeiramente elas não ganhem tanto, mas são pessoas muito mais felizes, né? Então, olha o quanto é importante a gente ter esse equilíbrio aí, né? Joyce, Tá... seja bem-vinda. E aí, Joyce, e você tá chique demais, hein? Tá trazendo até pesquisa de Harvard. Olha, nossas lives Oh, tá aumentando o viu? nível, galera. Olha aí. Tá vendo? A Eu gente ando tá estudando. profissionalizando o negócio. É, eu ando E, estudando. Pessoas, ao invés de assistir televisão, eu leio, gente. e, e, E o quem me bacana, e o conhece sabe bacana disso. Eu não perco tempo com televisão. E o bacana de tudo isso é que todos esses estudos a gente aplica dentro do nosso treinamento, que é o Pass Training, né? Então a gente aplica todas essas metodologias que a gente traz, inclusive coisas de fora para dentro do nosso treinamento, porque a gente identifica que de treinamento já está cheio, o mundo está cheio de treinamento e esse mundo digital está trazendo bastante treinamento. Só que o que a gente faz dentro do nosso treinamento além de você ter as aulas, a gente tem a mentoria, que é basicamente pegar na sua mão e trabalhar os seus desafios. Fazer o quê? Fazer com que você entenda aonde você tem que mudar, né? Então, a gente está praticamente aí 24 horas acompanhando os nossos mentorados. E quando eu falo 24 horas, é 24 horas, porque se eu não estou à disposição do grupo, a Andréia está e vice-versa. Nunca o grupo fica sem ter uma resposta, né, André? Sempre a gente Sim, se é isso reveza aí aí. quem que vai responder aí no grupo quando a gente tiver outras atividades. Então, para quem ainda não conhece aí o Pass Training, eu convido vocês para clicar na minha bio, tá? Ou manda um eu quero aqui no próprio na própria live, que depois a gente vai mandar uma mensagem para vocês para falar um pouquinho mais sobre esse treinamento, que a última turma do ano vai acontecer agora em novembro, ok? E tem E qual mentorados que aqui que seria? entraram no Método Paz, viu? A Joyce está aí, que entrou agora para esse Ah, grupo Joyce é a novo que irmã da começa. Vanessa, É é a isso? Joyce da Valéria, a irmã da Valéria, que as Da duas Valéria, entraram, a Joyce Valéria, e a perdão. Valéria. A Cris Toebe está aí. Legal. Cris, estamos esperando você nesse grupo do Método Paz. A Cris Toebe também está aí. Pessoal que já entrou para a mentoria, agora para essa última mentoria, está todo aqui com a gente também, tá? Outro comportamento, não sei se você ia falar alguma coisa, Vidói, antes? Não, não. Eu ia te Não? Não? perguntar um próximo comportamento, né? Que seria o Isso. sétimo comportamento. Isso. Tem um comportamento que a gente não colocou aqui, mas que eu gosto de colocar, que pessoas que criam regras muito duras não têm sucesso. Pessoas que criam regras de cobrar muito do outro, normalmente quando eu cobro um perfeccionismo muito alto do outro, e hoje você até falou isso lá dentro do grupo do Método Paz, do nosso grupo de mentoria, se você cobra muito do outro, se você quer que ele seja perfeito como você, que ele faça as coisas como você vai se decepcionar, porque ninguém é igual a ninguém, tá? E aí normalmente, quando eu sou muito dura com o outro, quando eu sou muito perfeccionista com o outro, eu também sou comigo, né? E isso é o que leva a gente ao fracasso. Porque aí eu tô sempre me culpando, sempre achando que eu sou incapaz, que eu não dei tudo aquilo que eu poderia, que eu não consigo fazer as coisas bem feitas. Eu coloco regras muito duras para mim. E se eu não sou gentil comigo, muito provável que eu vá desistir no meio do caminho, né? Porque o perdão é o que mais impulsiona a gente para atingir os nossos objetivos. E eu sempre digo isso para os nossos mentorados, para os meus mentorados aqui também. Errou? Se perdoe, reorganize e recomece. Recomece porque eu preciso dar continuidade, né?
A Joyce colocou ali, ó, sou mais comigo Com que os com os outros. outros. E isso até com você, Joyce, que é o que eu escrevi agora, até mesmo com a gente. A gente precisa ser mais flexível com a gente, ser mais amável com a gente. Eu preciso aceitar os meus erros, os meus fracassos, as minhas dificuldades, para que eu esteja sempre tentando progredir e alcançar aquilo que eu quero, né? Isso aí. E falando isso daí, vem um outro ponto, e isso eu sofri bastante, que foi o ego. Ah, O ego. esse é um que É, atrapalha muito. e eu vou ser sincero, e eu vou ser sincera para você e para todo mundo que está aqui na live. O ego, galera, é uma coisa complicadíssima. Trabalhei 20 anos numa empresa de tecnologia, meus últimos 10 anos numa empresa multinacional, viajei praticamente pelo mundo inteiro e o meu ego era muito inflado, para poder conversar com as pessoas, até eu entender a mensagem daquela pessoa, eu era do tipo assim, é Deus no céu e o Fernando Vidói na terra, eu sabia tudo. Só que eu comecei a perceber que esse ego inflado começava a afastar as pessoas de mim. E eu comecei a identificar que isso não estava me levando a nada. E aí eu comecei a entender que eu preciso baixar o nível do meu ego. E se a gente não toma cuidado, se a gente não acompanha sempre isso, a gente tem um problema. A gente estava conversando sobre isso na mentoria, inclusive, né, André? Na mentoria que a gente estava, eu e André estava numa imersão, e a gente puxou esse ponto de ego que eu falei assim para ela, até hoje eu preciso acompanhar os meus comportamentos, porque chega um momento que o ego ele quer ser muito mais forte. E eu falo que o ego ele é que nem uma dose de remédio. Se colocar um pouquinho só de remédio não serve para nada e não vai te resolver. Se você colocar muito, o que vai acontecer? Você vai passar mal. Então o ego você tem que estar na dosagem certa. É igualzinho com o remédio. Então, e quando eu falo do ego, você tem que acompanhar todos os dias, porque às vezes a gente tem comportamentos que a gente nem percebe. E são coisas bobas. Então, o ego, galera, é o que pode te derrubar. Você pode ser o melhor profissional, você pode ser a melhor pessoa. Só que se seu ego estiver inflado, É. o Quando chão é você tem um. certo. Com certeza. Quando você tem um ego muito Você vai alto, desmanchar a rodinha. ouviu uma Mauri, né? O problema, assim, para algumas pessoas entenderem melhor o que é esse ego. Um ego muito elevado é aquele que eu quero sempre ser melhor do que o outro, né? Então eu quero ser melhor do que alguém do meu trabalho, eu quero ser mais rico do que alguém na minha família, eu quero ter mais do que o outro. Até determinado ponto, não tem problema você querer ter bens, mas não se compare com o outro, se compare com você. Eu quero ganhar mais dinheiro do que eu tenho hoje. Quanto mais do que eu tenho hoje? Se compare com você. Não fique querendo se comparar com as pessoas, porque quando o meu ego está muito elevado e eu quero ter mais dinheiro do que o Vidói, eu quero ser melhor do que o Vidói, eu quero estar acima do que o Vidói, o que, que isso faz comigo? Me faz achar que eu estou sempre certa e eu fico cega. E é isso que derruba a gente. Eu achar que eu estou sempre certa, 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 que é isso, que é isso, que é isso. E não é. A maior parte das vezes a gente está errada e a gente não consegue visualizar, porque o meu ego não permite. Porque o meu ego faz eu me achar sempre melhor do que os outros, sempre acima dos outros, estou querendo estar melhor do que os outros. E isso faz a gente cair de uma forma que quando você cai, é difícil levantar. É difícil. Eu vou trazer um exemplo. Na hora que eu começar a contar esse exemplo, você vai entender quem que é. Eu não vou citar nomes. Que aí entra no próximo ponto que a gente vai falar sobre o grupo de pessoas que você está aí. A gente tinha uma pessoa dentro desse grupo que ela vivia querendo vencer das pessoas. Ela acabava vencendo ela mesma ali, né? Ficava concorrendo com ela mesma. E isso É. é complicado, porque você sempre vai querer estar acima das pessoas. E uma coisa que eu aprendi, e a gente coloca bastante isso dentro do nosso método, é o seguinte: ninguém é melhor e nem pior do que você. Sempre a gente vai ter alguma coisinha para aprender com outra pessoa. Eu e a André, a gente brinca bastante que a gente é como se fosse uma engrenagem. Que assim, eu tenho um tipo de conhecimento e ela tem um outro tipo de conhecimento. E juntos a gente complementa uma metodologia, um processo, né? Então, a gente precisa entender que eu não sou Deus,
Você não é Deus, ninguém é Deus. Todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos nossas qualidades. O que a gente tem que entender é que temos que nivelar, equilibrar e como que eu consigo aprender com aquela pessoa. E se aquela pessoa de fato ela tem o ego inflado, se aquela pessoa realmente ela é top, vamos lá, deixa eu aprender com ela. Agora, se aquela pessoa ela não é tão bem, eu sou melhor do que ela, por que não ajudar essa pessoa? A Mauri, só um ponto que você falou, né, que eu era desmanchar a rodinha. Não, não desmanchava porque a galera pior de tudo que a galera gostava de mim. Era só naquele momento sabe aquele primeiro impacto, enquanto eu não acreditasse naquela pessoa, que ela poderia fazer parte daquela rodinha, eu ia desafiando elas em perguntas. Era uma coisa muito feia. Hoje não, hoje eu gosto de conversar, bater papo, enfim. Um pouquinho antes da gente vir aqui para a live, eu estou aqui em Pilar do Sul num projeto, então a gente foi no espetinho aqui do Flavião. Então a gente foi lá comer um espetinho conversando com todo mundo. Então hoje, onde eu entro, eu gosto de conversar. Né? Então a gente tem que baixar esse ego e eu vou reforçar isso, eu vou ser repetitivo. Fique esperto com o seu ego. Por que que eu falo isso? Porque todos os dias eu tenho que ficar atento com o meu ego. Porque, meu, pensa no ego como um cachorrinho, né? Aqueles poodle que fica solto, que não pode sair correndo, ou aqueles pincher, tem que ficar cuidado com o ego, porque às vezes ele dá uma escapadinha, aí eu tenho que segurar. A hora que eu percebo, eu dou uma puxadinha, que foi o que aconteceu no final de semana que a gente conversou, né? É isso Legal? aí. Ó, Cris, É isso vocês são aí. top, parabéns. Cris, eu quero te ver nesse grupo do Past Training. A gente quer te ver no grupo do Past Training, hein? Vamos lá. Estamos esperando você, Cris. É É isso isso aí. aí. E o último comportamento que a gente pode dar é que pessoas fracassadas têm, e isso a gente trabalha muito dentro do PAS, pessoas fracassadas andam com pessoas iguais a elas. Isso a gente trabalha muito dentro do PAS. Aquela história de que aves da mesma plumagem voam juntas, é verdade. Se eu quero continuar sendo uma pessoa fracassada e eu tenho que continuar andando com as pessoas fracassadas. O que elas me acrescentam? Se eu quero evoluir, se eu quero aprender a ganhar dinheiro, eu tenho que andar com pessoas que ganham dinheiro. Se eu quero aprender, sei lá, qualquer outra coisa de uma Você quer área ser profissional empresário? minha, quer ser um Você quer ser empresário, eu empresário? tenho que andar com empresários. Bem isso. Então, aquilo que a gente fala, você é a média das 5 pessoas com quem você anda, isso é verdade. Se eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu tenho que andar com pessoas de sucesso. Se eu quero ser E, empresário, eu tenho que andar com empresários. e se você quer ser empresário, você quer ter sucesso, você quer fazer alguma coisa diferente, entra no método PAS. Aqui, Entra ó, no método PAS. entra no Porque método dentro PAS. do método, a gente vai fazer com que você saia do lugar. Porque se você não sair do lugar, eu ou o André, a gente vai te chamar de lado ali e falar, o que que está acontecendo? Porque às vezes a gente acaba se bloqueando e por isso que é importante ter um mentor. A gente consegue identificar sem vocês imaginar, porque a gente vê que às vezes as pessoas não respondem, as pessoas às vezes estão meio que quietinhas, não entram na mentoria. E eu e o André, a gente vai lá e faz o quê? O que está acontecendo? Está precisando de ajuda? Outros não, outros já fala bastante, tal, conversa, bate um papo, já mostra quais são os seus desafios. Então, dentro do método, a gente faz isso. Gente, o que eu falo é que, sabe aquele empurrão? Às vezes a gente precisa de um chapalhão, de um empurrão, de alguma palavra ou de uma porrada certa para a gente começar a entender que existe luz no final do túnel. Precisa, Mauri? Cadê o Mauri? Precisa, Mauri, do empurrãozinho? Foi com a mão ou foi com o pé seu empurrãozinho, Mauri? Lá dentro do passo. Foi com a mão ou foi com o pé? E o O Mauri Amauri caminhou. foram 3 sessões, né, que ele fez aí agora recente aí um depoimento. Na segunda sessão foi aquela sessão que foi assim, um choque para ele, né? Que para ele já tinha desistido de tudo. E foi muito engraçado que numa das conversas ele comentou assim, não, vida, mas para mim tá bem, cara. Só a concorrência tá vendendo. Lógico, se a concorrência está vendendo é porque você não está vendendo. Simples assim. É, Então, ó, pé no com o pescoço. pé no Então, pescoço. muitas vezes a gente precisa de uma pessoa de fora olhando o seu processo, o seu projeto, o seu negócio, a sua vida, para poder te encaminhar. E o método PAS é justamente para isso, tá? E tiver interesse de conhecer mais sobre o método, na minha bio, na bio da Andrea,
tem ali um link para vocês mandarem a mensagem ou mandam uma mensagem aqui na live que a gente entra em contato com vocês. Então, então é isso. Pessoas de fracasso andam com pessoas iguais. Se você quer ter sucesso, ande com pessoas de sucesso. Eu e o Vidói, a gente tem um mentor acima da gente. Né? Para quê? Para que a gente possa evoluir e crescer a cada dia. E você precisa andar com pessoas que estejam acima de você para você aprender e evoluir a cada dia. Se você anda com pessoas que têm menos conhecimento do que você, como é que você pode aprender alguma coisa? E muito provável que aí a gente pensa, né? Ah, eu vou estar passando muito conteúdo para ela. É muito provável que você caia também para o mesmo nível que ela, tá? Porque você pode até passar um certo conhecimento para ela, mas você não está ganhando nada. A gente precisa estar no meio de turmas onde eu passo conhecimento e onde eu ganho conhecimento. E para isso eu preciso estar com gente acima de mim. Tá? A gente vai passar, sempre tem alguma coisa para ensinar, a gente sempre tem alguma coisa para ensinar. Mas eu preciso estar com pessoas onde me acrescentem muito, porque senão eu não consigo evoluir. E esse ponto é muito engraçado que o meu filho mais velho, que tem 14 anos, ele conversando comigo esses dias, ele perguntou de um amigo X, meu, né? Ah, papai, nunca mais eu te vi com tal amigo, né? Aí ele pegou e falou assim, esse negócio de coach que tem que ver com essa é a média das 5 pessoas que você convive e tal, isso aí é verdade então, né? Porque você não bebe mais, né? Que nem bebia antes, tal, 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 tal. Eu falei assim, filho, é justamente isso. Então, se você quer ter resultados diferentes, você tem que estar com as pessoas que estão trazendo resultado. Porque se eu ficar com as pessoas que estão naquela mesmice, fazendo as mesmas coisas, eu vou ficar igual, porque eu não vou me desafiar. E hoje eu olho também um outro lado, que entrar nesses grupos às vezes para ajudar essas pessoas, né? Mas não para ser influenciado com essas pessoas. Isso mesmo. O que que Bacana. eu... E a E a mentoria sai tonto mentoria, de lá. mas valeu a pena. Fui desafiado, coisa que há muito tempo não acontecia. Muito show. Isso aí, Mauri. E isso só Mauri. foi só foi uma conversa. Eu tinha prometido, a gente tinha prometido para ele 2 horas de mentoria, né, que a gente ia dar. Aí chegou uma hora e ele falou, Vidói, na boa, cara, para de falar que senão não vai começar a vazar pela orelha aqui. Eu falei, fica tranquilo, era só isso mesmo, tal, enfim. Mas, galera, a gente se dedica muito, muito. Primeira mentoria em grupo, a gente acabou saindo quase meia-noite. As mentorias, a gente acaba. É que hoje a gente não quer estender às 10 horas da noite, porque cada um tem o seu compromisso, mas se deixar, a gente Até estende amanhã. porque é o entregar. É, o Né? É, entregar, é é isso aquela aí. coisa que eu falo bastante na parte do mundo corporativo, que é o over delivery. É eu entregar muito mais do que o meu cliente espera. E a gente ensina tudo isso dentro do método, para que eu possa ser o quê? Como que eu consigo entregar mais para o meu cliente? Como que eu consigo entregar mais para minha família? Como que eu consigo entregar mais para os meus amigos? Como que eu consigo ser algo, uma pessoa que eu consigo mudar as pessoas que estão ao meu redor? Isso aí. Muito bem. E se você tem algum desses 7 comportamentos que podem te levar ao fracasso, se desfaça deles. Se você não souber como resolver isso e como se livrar disso, entre para o método PAS, porque lá você vai resolver todos. Se você tem dúvida, quer saber como funciona, para que serve realmente o método PAS, manda uma mensagenzinha para a gente, pode clicar lá no link da minha bio, na bio do Fernando, que a gente vai ter o maior prazer em explicar, em tirar todas as suas dúvidas. Entra lá e clica lá no link da bio, que a gente vai ter uma conversa e vai passar para vocês todas as informações. É isso aí. E E, participe da nossa mentoria gratuita, né? Tem um grupo no WhatsApp, onde a gente manda também, né, Fê? Você falou é hoje isso aí. do grupo, que eu até perdi ou não? Você chegou a comentar do Não, grupo hoje? eu acabei não falando do grupo porque eu estou forçando mesmo a galera a entrar no método Paz. E ó, uma coisa que a Ah, Andrea sempre fica doida. Eu vou dar então, aí, ó. uma mentoria, uma mentoria. Não vale para quem já está no método Paz, tá? Uma mentoria para quem estiver aqui na live, mas tem que me mandar uma mensagem assim que fechou a live, vai mandar uma mensagem assim. Eu estava na live e eu quero a sua mentoria, Vidói. Que aí você vai ter uma mentoria com o Vidói e com a Andrea. A gente vai marcar direitinho 1 hora de mentoria com a gente para a gente analisar quais são os seus desafios, né? Entender o que você está passando para a gente poder te direcionar. Legal? Uma só. Tá? E aí depois eu mostro, para ser justo com todo mundo, eu dou um print lá no meu direct para ver quem foi a primeira pessoa que mandou a mensagem.
Perfeito? Aí, bacana. A André fica meio doida quando eu faço esses negócios assim, Não, já mas fiz é até que eu aqui não, eu para não, eu você, não ó. me. É que assim, ele marca compromisso, trabalho e eu tô junto. Eu tô indo nas entregas Sim, dele, né? que é Mas tá carimbo com bacana, vocês resultado. merecem. Não, vocês merecem, é muito bacana. Vai ser muito válido para quem quiser, para quem conseguir ganhar. É uma evolução, desenvolvimento aí que não tem preço. Isso aí, é isso aí. Bom, então eu acredito que ó, a Vilma, então, de novo, ó, explicando, acabou a live, é mandar mensagem lá no direct, tá? Manda mensagem lá no direct. Se você for a primeira, eu vou te mandar uma mensagem, pegar o seu. Já manda a mensagem, já manda o número do WhatsApp, nem perde tempo. Então, galera, e aí uma mensagem que eu até aconteceu algumas coisas no grupo de mentoria hoje que eu queria colocar também aqui na live, pedir até para os mentorados também participarem do dia de hoje, que é assim, às vezes a gente fica esperando que as pessoas que estão ao nosso redor tenham algum tipo de mudança. E o primeiro ponto é, eu não consigo mudar o meu externo. O que é externo, eu não tenho poder sobre essa mudança. Eu tenho poder, o que depende de mim, o que está dentro de mim. Rolou até um ponto, mas depende das pessoas porque eu tenho que delegar. É bom, você tem que delegar, mas será que você está delegando? Porque existe uma coisa que se chama delegar e delargar. O delegar é passar a atividade, explicar como que funciona a atividade, passar por um processo de maturação, porque ninguém aprende da noite para o dia. Eu dei até um exemplo num dos áudios hoje da mentoria, que foi o seguinte: eu contratei uma vez um estagiário para me dar um apoio na área de tecnologia, e eu basicamente na época eu devia ter uns 12, 15 anos mais ou menos já na área. O cara estava começando a vida profissional, ele começou a trabalhar comigo, em meio de 2 horas eu queria que ele soubesse o que eu aprendi em 15 anos. E isso a gente faz na nossa vida o tempo todo. Às vezes eu peço alguma coisa para o meu filho de 14 anos, uma coisa que eu vim aprendendo ao longo da minha jornada, ao longo da minha vida, eu quero que ele aprenda em 30, 15 minutos, em meia hora, em 1 hora, e cobro ele por isso. Agora, será que eu estou sendo justo comigo, sendo justo com ele? Será que eu estou parando e delegando e explicando como ele tem que fazer essa atividade? Então, quando a gente fala de mudança, a gente tem que começar a mudar os nossos comportamentos, começar a analisar esses nossos comportamentos. Será que eu estou de fato fazendo, passando o bastão, vamos chamar assim, corretamente? Então, é essa mensagem que eu queria deixar no final do dia de hoje, né? A André também vai colocar alguns pontos. Hoje, completando 15 anos aí de casamento, bodas de cristal. Foi até engraçado que eu tinha colocado um post, André, começaram a mandar mensagem para mim se era o convite de ia ter festa e tal. Eu falei, não, galera, segura aí, não tem festa não, era só uma homenagem, e Ah, até troquei a eu já ia me imagem. convidar. Mas você ia ter que vir para São Paulo. Eu já ia me Então, convidar já. então, assim, ao longo desses 15 anos, tem que ter o quê? Tem que ter amizade, tem que ter parceria, tem que ter a cumplicidade. Galera, não é a vida, ela não é feito de rosas, não. Ela é de rosas, sim, só que a gente esquece que na hora que eu entro no jardim de rosas tem uma coisa que se chama espinho. E na hora que eu entro no meio da roseira, eu vou me machucar. A rosa é linda, uma maravilha, mas aqueles espinhos, eles vão me machucar. Eles vão me machucar e eu tenho que saber que depois que eu sair de lá, eu vou ter que curar esses arranhão, ou nunca mais eu vou passar por lá. Só que se no meio dessa roseira for o caminho que eu preciso chegar para o meu sucesso, eu vou ter que aprender e lidar com esse desafio, porque só aí eu tenho sucesso. Isso aí, É isso essa aí. foi a A mensagem. gente tem Ó, até sucesso, arrepiou. isso, a gente tem, a gente tem sucesso quando a gente não desiste, quando a gente aprende a ser resiliente, que é se adaptar às situações e passar por cima daquilo, me adaptar às coisas que eu não consigo mudar, às pessoas que eu não consigo mudar, me adaptar aos problemas que vêm aparecendo no decorrer do meu caminho. Eu preciso ser resiliente o tempo todo para alcançar o sucesso. Eu preciso aprender a, a, a me adaptar às situações que estão acontecendo no momento para que eu consiga enfrentar e atingir o meu sucesso. Né? Então, acho que a dica que eu deixo hoje para todo mundo é isso. Se você realmente quer alcançar o sucesso, seja mais resiliente, seja mais flexível, preste atenção naquilo que eu não posso mudar e se adapte àquilo para que você consiga aquilo que você quer.
tá? É muito melhor do que a gente ficar cobrando, brigando, que foi o que o Vidal falou, sendo duro, que estava lá, ó, na listinha dos fracassados, lembra? Seja menos duro com as pessoas à sua volta para você não se decepcionar o tempo todo. Isso vai deixando a gente amargurado, isso vai deixando a gente com uma sensação de que as pessoas não são boas, não são capazes. E não é bem assim. Cada um tem a sua capacidade, cada um tem a sua velocidade, você tem a sua. Respeite o próximo. Respeite o próximo para você não se frustrar o tempo todo, não se decepcionar o tempo todo. Às vezes tem sentimentos iguais a esses que vêm porque a gente se permite. Não é as pessoas que estão fazendo isso com a gente, é a gente que se permite ter esse tipo de sentimento e aumentar ele na sua vida, aumentar a proporção dele na sua vida, né? Então isso é algo que a gente precisa cuidar muito o tempo todo, para que a gente seja uma pessoa de sucesso, para que a gente não desista no meio do caminho, para que a gente alcance aquilo que a gente quer. É isso aí. E não se esqueça, se não conhece ainda o Método Paz, não se esquece de conhecer aí sobre o método e quem gostou, manda um joinha aí pra gente ver. E manda os coraçãozinhos, né? Porque a gente acabou esquecendo, né, André? Porque a gente é Esqueci hoje. movimentado só os coraçãozinhos aí. Ninguém mandou. Não Legal. mandaram coração hoje, mas eu vi que mandaram coração hoje. O Mandou, povo tava mandou, bonzinho mandou, hoje. mandou. É que a gente não ficou cobrando os coraçãozinhos, né? É, Normalmente a é gente fala, que, coração, coração, coração. é, é que o final de Começou semana aqui. foi puxada, a mentoria foi puxada e a gente já chegou meio cansado no começo da semana, né? Ó, vou te falar uma coisa. A mentoria de amanhã, provavelmente eu vou fazer da estrada. Eu vou estar dirigindo, né? Mas eu vou deixar ali quietinho. A gente vai batendo um papo ali, falando sobre algum assunto específico. Daqui a pouquinho a gente vai ver qual que vai ser o assunto. E eu vou estar da estrada, mas é aquele negócio do comprometimento, né? Que a Andrea até falou, não, Vitor, vai, volta para casa, tranquilo, tal. O que que eu falei, André? Não, é comprometimento. Se eu tenho um compromisso toda segunda, toda quarta e toda quinta com vocês, a gente tem que assumir esse compromisso. Porque a Nem que gente não seja está caindo o aqui tempo todo. assim, Nem que seja caindo o caindo, tempo todo. levantando, com sono ou sem sono, a gente vai estar aqui firme e forte. É isso aí, Por gente. que isso? Amanhã às Porque o 9 seu... horas. Amanhã às E vinte por e que uma tudo horas. isso? 21, Porque a gente tem um 21 horas. comprometimento, 21 horas. Porque a gente tem um Porque comprometimento com vocês. os seus resultados, eles estão em cima do quê? Das suas ações de hoje. É as suas ações de hoje que vai trazer os seus resultados. Valeu? Valeu. Então, Valeu, pessoal. galera, Obrigado. uma ótima noite e tchau, tchau. Tchau, boa noite para vocês. Bom descanso. Até amanhã às 21 horas.